Tcharam! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar dele, o grande, o famoso, o salve. Olha só, que olhar 43, que olhar bonito, né? Vamos falar dele, Niccolò Machiavelli ou Machiavelli. Bom, pessoal, meu querido terceiro ano, bom dia mais uma vez, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas aí que vocês estão vendo essa videoaula, né? Por isso que eu estou dando esse cumprimento. Espero que todos estejam bem, na medida do possível. Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam ocupando a mente de vocês com coisas que realmente valem a pena, né? Que não seja só o Call of Duty, o Fortnite, o Free Fire, tá? Que vocês estejam lendo, vendo filmes interessantes, fazendo rodas de conversas virtuais com seus colegas, porque é isso que a mente precisa para ser uma mente sana, né? Lembra do ditado, mens sana, corpus sano, tá? Mente sana, corpus são. E já que eu tô falando dessa frase em latim, vamos então hoje dedicar a videoaula a um cara que é lá da Itália, não é da região do Lácio, né? Ele é da região da Florença, uma importante região no século XV, que vai dominar ali a política com seus ducados e tudo mais. Falar em ducado, antes de começar a aula, você sabe qual é a hierarquia dos títulos nobiliárquicos? Você não sabe? Eu vou te falar então, ó, anota aí no seu caderno. Primeiro, barão, tá? Depois, conde, depois, visconde, depois marquês e por último, o quê? Duque, isso aí, tá bom? E por que duque? Porque nessa época aqui do Maquiavel, quem mandava era um duque chamado Lorenzo de Médici. Na verdade, a família Médici é uma grande família do século XVI na Itália, que vai influenciar grande parte ali da geopolítica daquele mundo que está em plena fervilhação, né? Assim, em constante borbulhação de movimentos políticos, tá bom? Então vamos lá, vamos falar aqui do nosso querido Maquiavel. Primeiro, coloquei aqui filosofia política, porque essa obra, tá bom? A obra do Maquiavel trata especificamente de filosofia política. O Maquiavel nasceu em 1469, tá? E vem a falecer em 1527, tá? Meus queridos, olha, século XV, meados do século XV, quem tá mandando aqui é Portugal e Espanha, tá? Assim, até fazer um resumão, né? Professor, quem estava mandando no mundo no século XV? Século XV e século XVI, Portugal e Espanha. Depois, professor, quem mandou no mundo no século XVII? Holanda, com as companhias das Índias Orientais e Ocidentais. Depois, professor, quem mandou no mundo no século XVIII? Inglaterra, ok? Século XVIII, Inglaterra. E depois esse domínio se perpetua até ali, meados, final do século XIX, né? Com a Rainha Vitória. E de lá para cá, de 1900 para cá, você sabe quem é, né? United States of America. Bom, principal obra do Niccolò Maquiavel, que eu fico muito chateado, porque transformaram o sobrenome dele em adjetivo, né? Maquiavélico. Professor, aquela pessoa é muito maquiavélica. Por que você já se perguntou por que o Maquiavel ganhou esse adjetivo de maquiavélico? Por que o maquiavélico tem algo a ver com algo ruim, algo negativo, algo pejorativo, até como se fosse um sinônimo do próprio Satanás, né? Do próprio diabo maquiavélico? Eu vou te explicar já por que disso, tá? Primeiro que o Maquiavel, ele era filho, né, de um advogado, ele vai exercer uma função de embaixador no governo dos Médici, uma função muito importante, porque ele vai visitar vários principados na condição de embaixador. Pessoal, nessa época, a Itália, tal como a gente conhece, ela ainda não existia. A Itália vai se formar enquanto nação, enquanto Estado, somente lá em fins do século XIX, no ano de 1871, tá bom? Lá com aquela revolução não, né? Aquela articulação política que teve com o Vítor Emanuel, né? Ali no Piemonte, ok? E a ajuda também do Garibaldi, né? Vindo pelo sul e o Piemonte pelo norte. Em 1871 surge a Itália. Mas era essa Itália que surge em 1871 que o Maquiavel, já lá na época dele, estava tentando
chamar atenção para as pessoas, porque era necessário unificar a Itália. Aquela confusão que estava tendo, do Ducado de Milão brigando com o Ducado de Florença, aí vinha o Ducado de Gênova, que brigava com o Ducado de Nápoles, e brigava com o Ducado de Pisa, e o pau torava, e a Itália era um palco de guerras, e aí vinha a França e se metia um pouquinho. O Maquiavel, né, como bom filósofo, como bom pensador político, sabia que aquilo nada mais tinha a não ser para prejudicar o território italiano. Aí tinha lá embaixo o Reino das Duas Sicílias, tá? Então, essa obra que ele escreve, eu vou me focar especificamente nela, tá? O Príncipe. Ele escreve depois de uma vasta experiência enquanto embaixador dos Médici, tá? A família Médici é uma família que vai exercer influência, inclusive lá na França, tá? A Catarina de Médici, ela vai ser mãe do Carlos IX, o rei, perdão, da época lá do massacre que eu já falei com vocês, de São Bartolomeu, que acontece em 1572. A rainha da França, né, que o Carlos IX ele é pequeno, é a Catarina de Médici, filha do Lourenço de Médici. O Lourenço de Médici, conhecido também como Magnífico, ele é uma figura importantíssima nesse território que a gente conhece como a Itália, porque ele é que está mandando ali. É ele que está, depois que sai os Sforza, né, que era uma outra família também de um poder incontestável, entre os Médici, e o Maquiavel entra como embaixador desse povo, tá bom? E o que ele vai falar no Príncipe? Depois que ele viaja, depois de uma vasta experiência, ele escreve uma obra bem curtinha, em que ele dedica, na verdade, essa obra é muito mais um pedido de emprego, né, do que um tratado espontâneo de filosofia. Ele dedica ao Lourenço de Médici, e nessa obra ele chama uma espécie, como se fosse um manual para o príncipe. O que é um manual? É uma espécie de livro do que o príncipe deve fazer. E é nessa obra, tá? Nessa obra que o Maquiavel diz o seguinte: olha, o príncipe, ele não deve se ater a virtudes que até então Aristóteles e São Tomás de Aquino defendiam como uma virtude de caráter, onde você deve agir bem independente das circunstâncias. Não, o príncipe, para ele manter o seu principado, inclusive o nome em latim da obra é De Principatibus, né? O príncipe, ele deve ter pulso firme. O príncipe, ele deve saber executar alguém se for para o bem coletivo. Daí o nome maquiavélico, porque ele vai dizer o seguinte: olha, se tem alguém causando problema, se tem alguém pondo em risco o principado, você deve executar ele, sem se ater a consequências religiosas. Por quê? Porque é isso que vai tornar um príncipe forte, é isso que vai tornar um território coeso, unido, beleza? E aqui eu coloquei, ó, uma das discussões principais na obra do príncipe é a concepção de virtude e a concepção de fortuna. O que é virtude para o Maquiavel? Bom, vamos lembrar o que é virtude para os antigos. Virtude, tá? Vem de quê? O que você acha que vem de virtude? Vem de virilidade, né? Virilidade. Então, virtude só pode ter o homem, porque só o homem é viril. A mulher não pode ser virtuosa, porque a mulher não tem virilidade, ela não tem demonstração de força, ok? Isso para os antigos. Mas para o Maquiavel, a virtude é muito mais uma sagacidade, é uma astúcia, é uma espécie de malandragem para você agir bem ou mal no momento certo. E o que é esse momento certo? É a fortuna. Fortuna aqui você pode entender como acaso, fortuna você pode entender como sorte. Então o que o Maquiavel vai dizer? No momento em que o acaso, a sorte, ou seja, a fortuna, se mostrar para o príncipe, né, onde que ninguém está olhando, para ele poder tomar o poder, ou para ele poder fazer algo que ele seja questionado, ele tem que agir com virtude, ele tem que agir com astúcia, ele tem que agir com sabedoria. Mas sabedoria não uma sabedoria estoica, uma sabedoria platônica, cristã. Não, ele tem que agir com uma virtude que ele possa se propiciar daquele momento, né? E transformar aquele momento num coletivo, num bem geral. E daí vem a discussão: o príncipe é melhor ser amado ou é melhor que o príncipe seja temido? O que você acha? Você prefere um professor? Você acha que o professor tem que ser amado ou o professor tem que ser temido? Se o Maquiavel fosse vivo e estivesse aqui nessa videoaula, ele ia dizer em italiano, né? Ele vai assim: olha, io dico che o príncipe deve ser primo temido de que ele era amado. Por quê? Ele vai dizer o seguinte: quando o príncipe é amado,
Quando o príncipe é amado, tudo bem, ele é amado, mas tem um problema. O povo não pensa duas vezes, dada a natureza do ser humano, que é uma natureza enganosa, que é uma natureza pérfida, que é uma natureza egoísta. Quando o príncipe é amado, o povo não pensa duas vezes se precisar, diante de alguma necessidade, fazer uma revolução, fazer um motim, né? Agora, se o príncipe for temido, medo é uma coisa que ninguém nunca deixa de ter. Então, para o Maquiavel, entre ser amado e temido, o príncipe deve ser temido. Tá? Por quê? Porque ele tem que ser ruim? Não, mas por conta das próprias inconstâncias do povo. O povo, quando ele está satisfeito, está de boa. Mas se algo não o agrada, o povo é o primeiro a tomar o poder. E ele vai tomar o poder, ele vai pensar duas vezes em tomar o poder. Se tiver um príncipe bom ou se tiver um príncipe ruim. Ele vai pensar duas vezes se tiver um príncipe temido, né? Aquele príncipe que crava a cabeça das pessoas numa estaca e bota lá na frente para servir de exemplo. Lembra que foi isso que a Maria I fez com o Tiradentes, né? O Joaquim José da Silva Xavier, lá em 1791, com a Inconfidência Mineira, esquartejou o cara e botou cada pedaço pregado numa madeira nas principais vilas de Minas Gerais. Para quê? Ó, se você fazer a mesma coisa, você vai ter o mesmo destino, né? É que eu não ia dizer da Amarildo nem Marielle, porque isso aqui nem é aula de história, mas vamos lá, fica já indireta. Bom, então ele acha que o príncipe tem que ser temido, beleza? E o que ele vai dizer também? Olha, tem que acabar com esse negócio de, o príncipe tem que ser ético, ele tem que ser virtuoso, porque assim o querem as instituições religiosas. Não, o Maquiavel é o primeiro a separar política de religião. Ou seja, com Maquiavel nasce o conceito laico. O que é laico? Laico é uma coisa secular do tempo. A política, ela deve ser laica, ela deve ser secular, ela deve ser temporal, ao contrário da religião, que não é laica, que é atemporal. Então, quando você vê príncipes se guiando, se pautando por princípios religiosos, o Maquiavel vai dizer, esse principado ele vai estar condenado à ruína. Por quê? Porque ele está associando o ideal com o real. O que é o real? O pau está atorando lá, os ducados estão em guerra, né? Aí ele fica no ideal, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Ele vai quebrar a cara, ele tem que ser real, ele tem que saber sufocar uma rebelião na maneira que ela tem que ser sufocada. Se ele tiver que executar alguém, ele tem que executar alguém sem princípios éticos, sem princípios religiosos. Então a ética aqui, ela vai adquirir uma outra forma, tá bom, pessoal? Beleza? Eu deixo para vocês assim a leitura desse opúsculo, né? Porque realmente é um livro bem pequenininho, tá em domínio livre lá na internet, tá? Se você digitar O Príncipe, é uma obra pequenininha, ó. Ela tem aqui 24 capítulos, não mais do que isso, e ajuda vocês a entenderem. Professor, e quando ele ofereceu lá a obra para o Lourenço de Médici, o que o Lourenço de Médici fez? Sabe o que ele fez? O Lourenço de Médici estava recebendo vários presentes, né? Quando o Maquiavel chegou com o livro, o Lourenço de Médici olhou e meio botou-as do lado, mas deu preferência a um outro presente, que eram 2 dálmatas ingleses lindos, né? E deixou a obra de lado. O Maquiavel depois ele morre, os Médici saem do poder, né? São expulsos do poder. O Maquiavel, inclusive, ele é torturado, vem a falecer. E o Henrique VIII, né, aquele que vai separar a Igreja Católica e vai criar a Igreja Anglicana através do ato de supremacia, em 1549, se eu não me engano, ele vai ler o Príncipe. A Catarina de Médici vai ler o Príncipe. Grandes déspotas esclarecidos, né, que eu prefiro chamar de reformadores ilustrados, vão utilizar o Príncipe como manual de política, como manual de condução de um governo que deve ser pautado muito mais governado pelas coisas reais do que pelas coisas ideais. Daí o adjetivo de maquiavélico, né? Porque o Maquiavel falava o seguinte, olha, se você precisar ser ruim, você vai infelizmente precisar ser ruim para dar o exemplo, porque o povo, como disse o Thomas Hobbes, né? Homo homini lupus, o homem é o lobo do homem, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, qualquer dúvida é só falar comigo. Tchau, tchau.